A primeira vez que eu fui no Maracanã, eu fui curada da depressão. Depois eu tinha um problema seríssimo na vista. Fiz uma oração lá no Maracanã. E eu fui curada também, não precisei fazer a cirurgia. Depois tive a confirmação do Espírito Santo. E eu sempre falei, bispo, que os meus filhos foram apresentados no altar. Tudo começou em 1999, no Maracanã. A minha primeira vez eu tinha 5 anos. E eu fui criada na igreja, fui levantada obreira. E aí eu tive uma decepção e me afastei. Fiquei 9 anos afastada e foi ladeira abaixo. Eu fiz muitas coisas assim que hoje eu duvido, sabe? Mas a minha mãe permaneceu, é obreira. E eu tive muitos relacionamentos frustrados. Eu me relacionei com uma pessoa da barra pesada, sabe? Bandido, a gente pode dizer. Bebi muito. O penúltimo carnaval eu bebi todas. Chegou ao ponto, bispo, de eu ficar 2 dias fora de casa. Minha mãe me ligava, eu desligava o telefone, ela não sabia onde eu estava. E eu estava a poucos metros de distância. Mas assim, cada cabeceira da cama tinha uma pistola carregada. Eu andava com um carro blindado e tinha uma pistola no porta-luvas. E minha mãe ficava com medo de que acontecesse alguma coisa. Quando eu chegava em casa era frustração. Era triste, vazia, depressiva. Tentei suicídio, não dormia. Eu me relacionava com as pessoas para poder preencher aquele vazio. E muitos abusos, abuso físico, psicológico, tudo que o senhor possa imaginar. Eu fiz renoplastia, fiz mamoplastia, fiz outros procedimentos estéticos, isso tudo porque eu precisava preencher aquele vazio que eu tinha. Eu achava que a minha beleza, na época, era o suficiente. É a minha beleza que vai conquistar, que vai abrir portas de emprego, de relacionamento. E daí eu comecei a frequentar o Maracanã. Eu tenho um time e eu fiquei fanática. Eu fazia loucuras para ir para o Maracanã. Era sócia torcedora e não tinha tempo ruim. E eu tinha minha página lá e era a página das Tricolindas e só homem me seguia. E aí eu postava fotos mesmo bem, assim, para poder chamar a atenção, para eu ter seguidores. E meus vídeos viralizavam. E reunia, marcava com as pessoas, saía de casa muitas das vezes 2 horas da tarde para começar o jogo 7 horas da noite. Eu arrastava uma galera comigo. E aquilo ali para mim era satisfatório, porque eu estava rodeado de pessoas, principalmente de homens. E eu ia muitas das vezes seminua para o Maracanã, com decotes assim, e com aquelas maquiagens extravagantes. Eu não tinha limite. Ficava doida muitas das vezes no Maracanã com aquele cheiro forte de maconha, porque eu ficava próximo à torcida organizada. E eu ficava assim, fumava de tabela praticamente. Porque para mim era satisfatório estar no Maracanã, eu me preenchia. Aquilo ali para mim era uma alegria assim, sem tamanho. Eu era feliz, eu estava rodeada de pessoas, eu chorava, eu ria, eu pagava muito caro o sócio. Isso foi na despedida de um ídolo. Foi em 2022, se eu não me engano. Despedida do Fred, aí que eu também fiz. Loucuras, o meu ingresso veio acho que de Curitiba. Eu fiz amigo, que o ingresso chegou para mim. E minha mãe orando, persistindo, e até que eu cheguei no meu fundo de poço. 1 ano e meio, no dia 26 de junho de 2023. Eu tinha feito um procedimento estético e eu tinha anestesia por todo o meu corpo. Eu não sentia minhas pernas de tanta anestesia que eu tinha tomado. Mas assim, eu cheguei destruída na igreja. Eu falei assim, eu não quero mais. E foi numa fogueira santa. E assim, a parte mais difícil foi abrir mão do meu time, que eu era fanática. E aí eu cheguei na igreja, subi no altar e eu falei assim, meu Deus, eu vou sacrificar o quê? Eu não tinha nada. Aí fiz o voto e logo depois veio o jejum de Daniel. E aí a primeira coisa que Deus pediu, abre mão. E abri mão, excluí todas as minhas páginas, todas as fotos, que foi muito difícil. Abri mão assim, de certas amizades, eu tive que me distanciar para o meu bem. E todos os vídeos, toda semana eu fazia conteúdos, né, de notícias. Então eu precisava viver o Fluminense realmente para poder ter notícias, para poder passar, para alimentar aquela página. E aí eu tive que me desprender disso também, que foi uma decisão muito difícil na época. Toda semana, então assim, eu ia a todos os jogos, quando eram jogos fora de casa eu assistia, eu me reunia com amigos para poder estar assistindo, né, aos jogos. Então assim, de notícias, desde contratação, de demissão,
os técnicos, toda alteração que acontecia no Fluminense, eu participava. E assim, fora as camisas, né, que eu comprava. Eu tenho uma camisa autografada que para mim foi uma loucura quando eu consegui autografar aquela camisa com assinaturas de jogadores muito importantes que eu idolatrava, sabe? Então assim, quando eu tive que abrir mão disso, doeu, porque o Fluminense para mim era em primeiro lugar. Eu era fanática, eu estava fanática pelo meu time e eu não percebia. Cancelei meu sócio e fui abrindo mão. E assim, a sua decisão ela tem que ser radical. Não entrega 50%, ou é tudo ou nada. E quando eu entendi que eu me dediquei 100% para o meu time, para a minha vida aí fora, eu me jogava. Eu falei para Deus, não pode ser diferente. E eu me lancei, foi questão de 1 ano. O pastor fazendo reunião, numa reunião de sexta-feira, e ele falou assim, o batismo com o Espírito Santo é apenas crer. Se você deu tudo para Deus, tudo que você precisava dar para Deus, abrir mão, você fez, então é isso, é apenas crer. E ali eu criei que a minha vida tinha mudado, porque tudo que Deus me pediu para abrir mão, para poder fazer por Ele, eu fiz. Então não tinha mais reservas, eu não tinha mais nada a perder. Como é que é você hoje? Bispo, eu tenho paz. Eu tenho paz, é uma alegria, assim. A gente passa por problemas, por lutas, mas a gente tem certeza que Deus é com a gente. A Tatiana hoje é uma nova pessoa, que sabe exatamente para onde não quer mais voltar. Eu não quero mais voltar para aquela vida de onde Deus me resgatou, que foi do fundo do poço. Eu sei exatamente de onde eu vim, o que eu fazia, quem eu era, e é tudo que eu não quero. Hoje eu quero viver essa vida que Deus me escolheu, que Deus me chamou e seguir em frente. E vale a pena abrir mão de qualquer coisa para ter a minha salvação. Não tem preço, é inegociável. No mundo a gente negocia valores, caráter, coisas, né, para poder ter um bem não durável. E aqui não, é totalmente negociável a minha salvação hoje em dia, a minha vida espiritual. Teve o campeonato semana retrasada e quem assistiu foi minha mãe, porque eu estava na Força Jovem e assim, completamente voltada para aqueles jovens, cuidando, evangelizando, ganhando almas para Jesus. E isso hoje me preenche. Fala dessa camisa. Vem para a FJU, domingo 4 horas da tarde. FJU hoje. FJU. Então trocou aquela Por essa. por essa. Por essa. Da mesma forma que o mundo levou, ele sentir o prazer do mundo, foi ameaçado de morte. Em momento nenhum eu deixei a tristeza. Pessoas que se aproximavam de mim falavam assim, você sabe onde estão seus filhos? Você sabe onde está sua filha? Eu não deixava aquela palavra entrar, porque eu falei, eles estão só emprestados comigo, porque eles são do altar. E hoje eles já voltaram para o altar. Aí o pastor fala hoje, Tatiana, eu vi você chegando aqui hoje, você está fazendo uma segunda reunião com esses grupos, com um grupo jovem, porque eu arrastava uma multidão para o Maracanã. E hoje eu vou arrastar, mas agora para o dia 18 de abril, para ser completamente diferente. E eu duvido, quem for no Maracanã no dia 18, é impossível a vida não mudar, porque Deus mudou a minha.